Bastante teoria agora, né? Até agora mais teoria do que matemática. A única matemática nova em eletrodinâmica foi a intensidade de corrente elétrica. A partir de agora que a gente está começando a introduzir os conceitos da eletrodinâmica, vai começar a aparecer na tua frente um desenho muito clássico. Esse desenho aqui, dá uma olhada. Eu preciso que tu reconheça cada parte desse desenho. Eu preciso que tu entenda que essas linhas retas são fios condutores. Essa cobrinha ali que eu coloquei ali no meio do circuito é um dispositivo chamado de resistor. Olha o nome dele. Ele é chamado de resistor porque ele tem a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. Quando ele resiste à passagem de corrente elétrica, gera um tipo de atrito dentro dele, devido ao fluxo de elétrons, átomo a átomo, e ele acaba se aquecendo. Sempre que um resistor, ao ser percorrido por corrente elétrica, aquece, a gente chama esse fenômeno de efeito Joule. É a transformação de energia elétrica em energia térmica. É no resistor que o efeito Joule vai ocorrer. Deixa eu fazer esse comentário aqui. Efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Sempre que um cara percorrido por corrente elétrica esquentar, nós vamos dizer que o efeito Joule ocorreu. Efeito Joule. Obrigado pela participação. A galera já está entendendo como é que funciona. Muito bem. O cara grandão, o que é mesmo? E pequenininho. Beleza? Esta entidade nós vamos chamar como fonte de tensão. Fonte de tensão. Futuramente nós chamaremos de gerador de eletricidade. Poderia representar a bateria do carro, a tomada, uma pilha. Itaipu, se preferir, uma usina. Não tem problema. Então tu vê, né? A partir de hoje vai chover circuito elétrico na nossa frente. E a primeira coisa que a gente precisa para começar a discutir a brincadeira é saber o que se trata cada um daqueles elementos. Tem que saber que a linha reta é um fio condutor. A cobrinha ali é um resistor que tem a característica de resistir à passagem de corrente elétrica. O risquinho maior é o positivo, o menorzinho é o pequenininho, e aquela entidade é uma fonte de tensão, fonte de energia elétrica, se preferir. Para que a gente possa entender a física por trás dessa brincadeira, nós temos que ir para o laboratório, não tem jeito. Vamos ao laboratório virtual, não mexam em nada, por favor. Eu quero fazer 2 experimentos no nosso laboratório virtual. Eu primeiro vou estudar o que está acontecendo com esse resistor que eu vou chamar de resistor X. Para eu entender o que está acontecendo com esse cara, eu vou usar 2 instrumentos incríveis. Um instrumento é chamado de amperímetro. Adivinha o que o amperímetro mede? Intensidade de corrente elétrica, ampere. E vou instalar também nesse resistor um voltímetro. Adivinha? DDP, né? Volts, tensão elétrica. Mede uma voltagem, professor. Não tenho problema nenhum com isso. Popularmente falando, está altamente inteligível. Só não escreva isso no vestibular, na redação. Voltagem. Aí o cara pode dar uma descontadinha. Porque foi instruído. Não aceite que o aluno use voltagem, porque não é correto. No YouTube a galera pega muito no meu pé. Professor, voltagem não é correto. Eu sei que não é correto, mas um dia será. Um dia será, né? Lembra que a língua vai se modificando? Uma hora a voltagem vai estar tão popular que o Hawaii vai ter que botar, o Aurélio Buarque vai ter que botar no dicionário, não tem jeito. Prestem atenção no que vai acontecer agora. Para estudar o que está acontecendo com o resistor X, eu vou fazer uma tabela anotando a leitura do amperímetro
foram fazendo esse teste e de repente, quando foram testar alguns materiais estranhos, os semicondutores como galho e silício, eles viram que esses semicondutores não obedecem essa lei. Ou seja, não é uma lei. Ohm errou. Mas eu não vou jogar fora essa lei maravilhosa, essa lei tão importante. Para consertar esta lei, eu vou acrescentar uma palavrinha. A corrente que percorre um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada ao resistor. Resumindo, o que é um resistor ôhmico? É aquele que obedece àquela relação que vocês me ajudaram a completar a tabela ali. Mas nem todo resistor é ôhmico. Tem resistor que tu bota uma certa tensão, não passa corrente nenhuma. Dobra, não passa corrente nenhuma. Aí tu aumenta mais um pouco, vem uma enxurrada de corrente. Ou seja, nem todo resistor obedece à primeira lei de Ohm. Há um detalhe importante que eu não posso esquecer de comentar. Essa primeira lei de Ohm só é válida para a temperatura constante. Observação. A temperatura deve permanecer constante. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que se eu vou comprar resistores na eletrônica da esquina aqui, cheio de eletrônica aqui nessa região, eu percebi. Tu pode ir ali na eletrônica, pedir uma fonte de tensão variável, uma fontezinha de tensão que dá várias DDPs diferentes, custa 10 pila, xing-ling. Compra lá um multímetro, que pode servir tanto como amperímetro quanto voltímetro, compra 2 de uma vez. Um tu vai usar como voltímetro, outro como amperímetro. Monta um circuitinho elétrico na tua casa com os resistores comprados na mesma eletrônica e pode se divertir em casa, confirmar essa lei. O problema é que tu vai perceber que ao alimentar o teu resistor, ele vai aquecer por efeito Joule, e aí a tua experiência vai para o lixo. Para que tu perceba essa proporcionalidade entre corrente e tensão elétrica, o resistor, além de ser ôhmico, tem que estar com temperatura. Agora tu vê, já que nós chegamos até aqui e vimos essa ideia acontecer, seria muito importante a gente arrumar uma maneira de medir essa característica desses resistores. A característica de um resistor, nós vamos passar a chamar a partir de agora de resistência elétrica. É muito comum o pessoal chamar aquela coisinha que tem dentro do chuveiro, aquela molinha que tem dentro do chuveiro, de resistência elétrica. Errado. Aquilo é o resistor, que possui uma característica de resistir à passagem de corrente elétrica. Esta característica é que chama-se resistência elétrica, não o objeto. O objeto é resistor, a característica do objeto é resistência. Aqui na apostila tem na primeira região tem a palavra resistor metálico. Metálico. Vai saber qual que não é metálico ou ôhmico, qual palavra que diz? Ótimo. O correto é chamar de resistor ôhmico, tá? Porque um resistor metálico, ele pode ser dopado com algum metal e não ser ôhmico. Resistores metálicos, na grande imensa maioria, são ôhmicos, mas há exceções para isso. Beleza? Então o nome mais correto é resistor ôhmico. Nem todo resistor feito de metal é ôhmico. E nem todo resistor ôhmico é de metal. Carvão. Carvão é condutor. Sabe quando é que eu aprendi que carvão é condutor? Eu estava numa aula de química. Aí tinha um lápis na minha mão. Estou se enrolando para começar a aula. Aí eu olhei uma tomada na bancada. Olhei para o meu lápis de madeira. Eu sabia que a madeira é isolante, né? Não tive nem dúvida. Encostei o lápis na tomada. No outro polo. Beleza. Aí eu olhei para a bundinha do lápis e vi um grafite ali, né, na bundinha do lápis. Aí eu pensei, grafite é isolante? Botei o dedo na bundinha do lápis e fui testar. Olhei para o lado para ver se alguém estava observando o meu experimento, ninguém viu, fiquei quietinho, baixei a cabeça e naquele dia
eu descobri que grafite, que é carvão na verdade, né, é um bom condutor. Um resistor feito de carvão, ele é ômico e não é metálico, beleza? Eu adoro isso, cara. Eu adoro quando o aluno que é acostumado a acompanhar a aula pelo material, ele vê alguma discrepância entre a aula e o material, ele na hora, pessoal, peraí, aqui está dizendo tal coisa, isso é maravilhoso fazer sempre, porque a gente vai enriquecendo. Outras vezes o aluno faz um comentário na apostila que eu esqueci de fazer, e aí ele já enriquece a aula, já melhora. Obrigado. Eu prefiro chamar de resistor ômico, porque isso não tem chance de estar errado. Nem todo resistor metálico é ômico, nem todo resistor ômico é feito de metal. O carvão é um bom exemplo. Adorei. Muito obrigado. Galera, resistência elétrica é a característica que o resistor apresenta. Vamos definir resistência elétrica como a razão entre a tensão elétrica e a intensidade de corrente elétrica. Eu gosto de chamar a tensão elétrica de V, porque me lembra volts, mas eu percebo que é muito mais comum, principalmente nessa região, chamar de U a tensão elétrica, certo? Por causa provavelmente da universidade, que tem aqui perto da URI, né? Certo? Vai aparecer a forma dessa universidade já. Eu já vou trocar o V por U, tá? Para a gente poder fazer uma piadinha legal ali. Mas esta é a definição de resistência elétrica. Definição. Com esta definição, nós podemos voltar no experimento anterior e calcular a resistência elétrica do resistor X e a resistência elétrica do resistor Y. E isso talvez nos permita tirar mais conclusões. Me ajudem, por favor. Para calcular a resistência elétrica do resistor X, tu acha que eu devo usar a primeira, segunda ou terceiro experimento? Deixa eu ver, vou fazer com o primeiro. 10 volts dividido para 2 amperes. Resistência elétrica do resistor X. 10 dividido para 2, 5 volts por ampere. Qual é a interpretação física para isso? 5 volts por ampere. Para poder passar 1 ampere, eu preciso de 5 volts. Se eu tivesse feito 20 dividido para 4, 5, 30 dividido para 6, ou seja, não importa qual é o experimento que tu vai usar para calcular a resistência elétrica, todos têm que dar o mesmo resultado, porque o resistor é ômico, certo? Porque o resistor é ômico. Dobrando o número de cima, dobra o número de baixo, triplicando, triplica, continua dando o mesmo resultado. Para puxar o saco do gênio que criou parte dessa teoria, nós vamos chamar volt por ampere de ohm e vamos usar a letra grega ômega. Ohm, 5 ohms. Resistor Y. Para calcular a resistência elétrica do resistor Y, eu devo usar a primeira, segunda ou terceiro experimento? Tanto faz, é isso mesmo que deverias responder. Muito bem. Vou usar o último então. 30 volts dividido por 10 amperes, né? Ah, é 15, tá certo. Deus, que absurdo. 15 amperes. Resistência do resistor Y, 2 volts por ampere. O que significa 2 volts por ampere? Para poder passar 1 ampere requer 2 volts. Para puxar saquismo, 2 ohms. É honesto dizer que o resistor X resistia mais do que o resistor Y? Era, né? Porque para os mesmos 10 volts, o resistor X deixava passar só 2 amperes, enquanto o Y deixava passar 5 amperes. Então é honesto, né, dizer que o resistor X era mais resistivo. Tu vê, dizer que resistência elétrica é V sobre I ou U sobre I foi uma ideia que partiu da observação experimental. Não está em nenhum lugar, não teve uma dedução matemática e brotou R igual a V sobre I, não. Foi uma sacada, uma invenção, uma bolação. Por isso que a gente chama de definição. Eu ficava sempre agoniado quando o professor vinha com essa definição. Aí ele vomitava uma coisa em cima de mim que eu não entendia por que existia. Mas tu vê, faz sentido. Resistência elétrica ser V sobre I. Foi honesta essa dedução. Bom, se vocês estão acostumados com U em vez de V, quem sou eu para reclamar? E ainda fica legal que tu pega o I que está dividido, passa multiplicando e lembra
volts. Eu chamo essa fórmula, Vri ou Uri, de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Com essa fórmula, que é na verdade a definição de resistência elétrica, dá para matar um monte de questão de eletrodinâmica, mas um monte. A fórmula mais uma pitadinha de bom senso, tu detona um monte de questão. Cuidado, meus amigos, isso aqui é a primeira lei de Ohm? Não, a primeira lei de Ohm diz que V e I são diretamente proporcionais. Aquilo ali é a definição de resistência elétrica. Eu não sei o porquê, na minha mente, em algum momento houve essa confusão e eu comecei a achar que V igual a R vezes I era a primeira lei de Ohm. Tu vê que doença? Não sei, ninguém me falou isso, mas na minha cabeça era. Não é. R igual a V sobre I é a definição de resistência elétrica. Se eu quiser usar esta nova grandeza para falar o que é a primeira lei de Ohm, eu posso traduzir a primeira lei de Ohm assim, ó. O R é uma constante. Isso sim é a primeira lei de Ohm. Concordas que dizer que esse é diretamente proporcional a esse ou vice-versa é o mesmo que dizer que a divisão dá sempre o mesmo resultado? Então, para encerrar, quanto tempo eu tenho? Que horas termina a nossa aula? 6 minutos. Esses 6 minutos preciosos, eu gostaria que vocês me ajudassem a criar os 3 problemas mais básicos que existem de circuito elétrico. Eu queria fazer com vocês 3 situações, as 3 situações mais básicas para circuito elétrico. Eu vou criar o primeiro e tu cria os outros 2 para mim, por favor. Uma possibilidade para um circuito elétrico bem clássico é a seguinte, ó. Eu digo que tem um resistor de 10 ohms recebendo uma tensão elétrica de 220 volts e posso perguntar qual é a intensidade da corrente elétrica. Concorda comigo? Tu simplesmente pega o tal do Uri, o U é 220, o R é 10 ohms e tu calcula o I, 22 amperes. Qual é a outra opção? Me diz. Opção básica número 2. Só tem 3 letras, né, gente? Me ajudem, por favor. Qual é a tensão elétrica que tu quer? Quanto? 1000, vou matar alguém de uma vez. 1000 volts. 1000 volts, por incrível que pareça, não é o suficiente para matar uma pessoa. O que mata a pessoa não é a tensão elétrica, né? É a corrente que a percorre, mas isso é outra aula. Vamos dizer que nesse circuito elétrico está passando uma corrente elétrica de 50 amperes. Que pergunta eu poderia fazer para esse circuito? Qual é o valor da resistência do resistor? Uri, quem é o U? 1000 volts. O
e operar eles de tal forma que reste apenas um. Quer dizer que não importa o quão complexo seja o circuito elétrico, no final ele tem que ficar idiota como um desses três, senão não dá para resolver. Tu concorda que esses três circuitinhos são tranquilos? Né? Se mesmo o cara que tem um pouco de dificuldade, se dá uma treinadinha, ele consegue matar esses circuitinhos aí. É só ir se acostumando que o U são os volts, o R é o resistor que é medido em ohms, e o I é a intensidade de corrente elétrica medida em ampere. Então, ó, nas próximas aulas vão aparecer circuitos bizarros, cheios de resistores, meu Deus! Só que no final das contas, ele vai se transformar numa coisa idiota como essa, te juro. Por isso tu não tem que ter medo de eletrodinâmica, vai dar tudo certo. Meu Deus, falei mais fora da cobra, chega. 2 minutos aí para tu respirar e de repente me chamar na tua carteira para tirar uma dúvida e tu ficou envergonhado de perguntar, coisas desse tipo. Valeu, galerinha, não usem drogas, usem preservativo e me entupam de perguntas na aula que vem, por favor. A aula que vem a gente fala da segunda lei de Ohm, a gente revisa isso, né? E avança um pouquinho na matéria. Muito obrigado.